Eu quero aproveitar também que nós estamos aqui nessa cobertura e trazendo várias pessoas e participações importantes para a gente entender todo esse processo e conversar aqui com o Ricardo Vita Porto, que é presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de São Paulo. Ricardo, seja muito bem-vindo. Eu gostaria que você analisasse principalmente essa reta final da votação, que teve ali uma participação meio atabalhoada do candidato Pablo Marçal do PRTB, que conversou mais uma vez com os seus apoiadores ali ao deixar o colégio, falando sobre o laudo fraudulento que ele publicou nas redes sociais contra o candidato Guilherme Boulos do PSOL e toda essa situação para o início da apuração. Seja muito bem-vindo. Obrigado, uma boa tarde a todos que estão acompanhando a apuração aí através da JP News. E, na verdade, é isso. A Justiça Eleitoral passou 4 anos fazendo propaganda contra a desinformação no processo eleitoral e todos nós fomos surpreendidos, né, com uma postagem bastante polêmica na sexta-feira à noite, quando, inclusive, já estava terminado o horário eleitoral gratuito e também já era proibido o impulsionamento de conteúdo nas redes sociais. Evidentemente, essa história apenas está começando, por mais que a Justiça Eleitoral, os processos corram bastante rápido, é importante dizer que não se caça uma candidatura nem se decreta uma inelegibilidade do dia para a noite. É preciso ter um processo judicial com o que a gente chama no direito, o direito à ampla defesa, o contraditório, produções de provas, ou seja, é um processo que vai se arrastar por um período até mesmo superior ao ano eleitoral agora de 2024. Então essa história só está começando e isso vai depender também agora um pouco dos resultados que nós vamos ter aí em São Paulo, né? Porque geralmente, não que essa questão vai ser esquecida, né? Mas ela pode não ter muito impacto na eleição desse ano se o candidato Pablo Marçal não estiver entre os 2 mais votados na capital e ser conduzido ao segundo turno. Ou seja, você está falando sobre a possibilidade de influência para 2026 nas eleições nacionais, né? Não, sem dúvida, porque há uma condenação num processo eleitoral por fake news ou por crime, né, de calúnia, injúria, difamação ou mesmo por abuso dos meios de comunicação, ele acarreta não só a cassação da candidatura, mas a decretação de inelegibilidade. Inelegibilidade é impedimento de concorrer pelos próximos 8 anos. Então, evidentemente, não é pelo fato do candidato não vencer a eleição que o processo é automaticamente arquivado. Pelo contrário, ele continua, ele não vai cassar para gerar uma nova eleição suplementar, mas a pessoa condenada pela Justiça Eleitoral fica inelegível por 8 anos e fica, portanto, impedido de disputar novas eleições, como você mesmo disse, quem sabe até a eleição de 2026 para presidente da República. Ricardo, espere só um minutinho que eu já vou chamar novamente para comentar sobre outras questões relacionadas também às outras capitais. Deixa eu só conversar rapidamente com a Soraya Lawande. Soraya, vamos dar uma olhada em uma das principais capitais do Nordeste. Temos Recife já, por favor? Vamos lá. Nordeste aqui, Recife. 1% das urnas apuradas até agora, João Campos do PSB com 73,83% dos votos válidos e Gilson Machado do PL aparecendo com 14,64%. Depois Dani Portela do PSOL com pouco mais de 6,50% dos votos, Daniel Coelho do PSDB com 3,27% e Técio Teles, do Novo, com 1,40% dos votos. Aqui a gente também já com 1% das urnas apuradas, algo que foi bastante indicado pelas pesquisas eleitorais, que é a grande aceitação de João Campos por seu eleitorado, que até agora mantém mais de 70% dos votos. Há uma grande possibilidade, se as pesquisas realmente baterem o martelo sobre o que apontaram em estimativas, que ele feche já no primeiro turno com mais de 70%. E aqui a gente tem a possibilidade de um candidato que vai ter a reeleição, provavelmente, se esse resultado se mantiver, e que necessariamente, ou de acordo com as informações do partido e com as vontades de João Campos, poderia deixar essa prefeitura no meio do caminho para se candidatar ao governo também de Pernambuco diante dessa boa avaliação. Contra ele até agora tem Gilson Machado do PL, que é o candidato apoiado por Jair Bolsonaro em Recife, que foi ministro do governo de Jair Bolsonaro e que até agora mantém ali os seus 14%. Mas a gente lembra para vocês, ainda falta muito das urnas
urnas serem apuradas em Recife e por isso, claro, que esse resultado ainda pode sofrer algum tipo de alteração. Eu quero voltar a falar aqui com o Ricardo Porto. E, Ricardo, a situação que nós tivemos Ricardo Vita Porto, tá certo, Ricardo Vita Porto, né? Ricardo, eu gostaria que você nos explicasse se, no teu ponto de vista, essa situação que a gente acompanhou aqui em São Paulo e que acabou chamando a atenção de todo o país, se diferencia das outras capitais, se o pleito eleitoral em outras regiões ele foi mais parecido com o que acompanhamos de tradicional nos últimos anos. Olha, a gente teve uma mudança significativa no período de campanha eleitoral, né? Antigamente a gente tinha 3 meses de campanha e isso foi reduzido para 45 dias, né? E nós temos a legislação eleitoral mais restritiva do mundo em matéria de propaganda eleitoral. Hoje, quem andou nas ruas nos últimos tempos viu que não se via distribuição de material, salvo aí essa questão do Indie Banner, né, que começou a surgir no final da campanha, mas não se vê mais bandeiras, não se vê mais pessoas, não se vê mais adesivos. Tudo acabou sendo reduzido à propaganda eleitoral nas redes sociais. Então, evidentemente, até esse próprio fenômeno do Pablo Marçal é um reflexo disso, é um reflexo das campanhas que estão se mudando, saindo da campanha no mundo real para o mundo virtual. E, evidentemente, a legislação não acompanha essa mudança tão rapidamente. Nós vimos o que aconteceu agora no final de semana, até que foi bastante rápido a derrubada das redes sociais do candidato Pablo Marçal, mas ainda é preciso se regulamentar melhor a propaganda eleitoral na internet daquilo que pode ou não pode ser feito e que forma coibir aí o abuso dessas novas mídias sociais tão importantes agora e que podem influenciar definitivamente no resultado da eleição. Ricardo Vita, muito obrigado por conversar conosco aqui nessa cobertura especial das eleições 2024. Até a próxima, as portas estão sempre abertas. Obrigado. Um grande abraço.